Olá, pessoal, bom dia. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje, sexta-feira, estamos concluindo, não é? Essa segunda semana de planejamento para aí nos prepararmos para o acolhimento dos nossos alunos. Então, eu vou dar continuidade nesse documento que nós estamos trabalhando a respeito do planejamento e acolhimento. Esse documento é o da DEMOD, né, que nós estamos trabalhando e que eu irei socializar com vocês. Então, hoje nós vamos finalizar a exposição desse documento. Hoje, eu separei, né, a parte que diz específico para nós dos casos de cada unidade escolar. Então, é sempre bom retomar com vocês que, dentro da questão de casos específicos, nós vamos ter também uma situação atípica na nossa diretoria, que é o número expressivo de tutores. Então, nos documentos não, né, são citados esses profissionais, como eu já falei, mas nós vamos considerá-los nesse momento. Então, os estudantes público-alvo da educação especial possuem características singulares, apesar de muitas vezes apresentarem o mesmo diagnóstico. Então, a diferenciação de condições dentro do mesmo diagnóstico, isso é algo claro. Se nós perguntarmos para a professora da sala de recurso, não é, você trabalha com os deficientes intelectuais, que maravilha, todos os seus alunos são iguais? Lógico que ela vai falar que não são iguais, e ela atende público com o mesmo diagnóstico. Então, eu espero que isso já esteja claro, não é? Para vocês que já estão aí na caminhada conosco há um tempo, e também para as pessoas que estão começando nesse ano. O fato de ter um diagnóstico, o mesmo diagnóstico, não significa que esse estudante vai ter características iguais, todas elas iguais. Os professores da educação especial poderão apresentar aos demais docentes no planejamento os aspectos principais em relação às especificidades, tanto de aprendizagem como de comportamento. Então, aqui o documento cita uma parceria dos professores da educação especial em relação às características desses alunos. Isso, pessoal, os professores de sala de recurso fazem através da avaliação inicial, eles conhecem muito bem os alunos. Só que também, nesse momento que nós vivemos da tutoria, vocês já conhecem, principalmente os tutores que foram reconduzidos e que continuam com os mesmos alunos, vocês já têm essa visão geral do aluno de vocês, lembrando sempre da necessidade de uma avaliação inicial em sala de aula, de um diagnóstico, como essa criança está. Isso é muito importante. Não é como ela está voltando para a questão presencial ou como que ela está retornando no ensino remoto. Então, fazer essa sondagem, independente da idade desse aluno, de acordo com a sua condição, é algo de extrema importância. Aqui é citado, né, dentro desse contexto de professores de sala de recurso, a avaliação inicial que ele tem, que eu já falei para vocês várias vezes, e eu acho interessante retomar isso, porque os professores de sala de recurso, eles sabem isso muito bem. Agora, nem sempre os demais profissionais sabem o que é isso e sabem que esse documento existe, não é? Essa avaliação que o professor faz. Então,
dentro dos casos particulares, casos específicos da escola, o que é colocado? Não é que o professor de classe regular, e vamos aqui colocar todos que atendem ao mesmo aluno, ter o quê? Né? Ter em mãos a condição que essa criança tem, de acordo com a observação feita pelos profissionais. Eu acrescento aqui que eu acho de muito valor também relatórios dos profissionais de saúde que atendem essa criança. Isso é muito importante a gente saber, não é? E saber por quê. Saber qual é o comprometimento que a criança tem? Sim, é importante sabermos. Só que saber para quê? Que é o final dessa tela, não é? Para saber essas especificidades da criança, para que a gente promova, para que a gente pense em, ali na penúltima linha, intervenções específicas de acordo com cada caso, a fim de oferecer a cada um possibilidades equitativas. E dentro dessa tela, eu quero já reforçar um pouquinho com vocês a questão, pessoal, de currículo adaptado. Nós vamos falar sobre currículo adaptado, sim, tá? Eu vou procurar orientá-los da melhor forma possível frente a isso, mas quando, assim, eu ouço modelos de currículo adaptado, alguém tem modelo de currículo adaptado, eu entendo que há uma preocupação muito grande dos professores no que fazer, só que a gente sempre tem que pensar que quando são socializadas atividades adaptadas, que eu mesmo socializo muitas delas com vocês, isso, pessoal, não é para já no dia seguinte eu pegar e aplicar aquilo se não for do contexto da sala de aula. Por quê? Porque quando nós pensamos, não é, em intervenção específica dentro de cada caso, em currículo adaptado, o currículo adaptado ele não é algo jogado. É diferente disso. Nós temos que procurar estratégias dentro do currículo de sala de aula. Então, um exemplo extremamente simples, não é? Na sala de aula do 9º ano está sendo falado em geografia sobre migração, né? Migração, então as pessoas que saem de um estado para outro, tal, para trabalhar. Muito bem. Daí, por coincidência, alguém coloca no grupo ou a gente sabe a respeito de algum colega, né? A gente tem posse, ou eu mesma coloquei para vocês uma atividade de geografia adaptada que eu achei interessante sobre regiões. Mas sobre regiões no sentido de explicar qual estado faz parte daquela região, tal. E eu acho muito legal. Eu falo, nossa, essa atividade é legal para eu apresentar para o meu aluno. E amanhã na aula de geografia eu vou e levo aquela atividade. Isso não é currículo adaptado, não é? Se o assunto é migração, isso que tem que ser adaptado, isso que tem que ser pensado, não é? Pensado numa estratégia que, de acordo com a condição do meu aluno, eu consiga fazer, né, com que ele se desenvolva. Mas, assim, aqui não é como crítica, não é nada disso. Vocês sabem, quem, né, já acompanha aí os vídeos que eu fiz durante o ano passado, eu procuro, em todo o assunto, tentar trazer um pouquinho de tudo para a gente ir se formando dentro disso. Mas, então, só lembrarmos, o plano de atendimento individualizado que o professor da sala de recurso faz é de acordo, sim, com a avaliação inicial, com o que ele pretende de habilidade para trabalhar com os alunos, e nós da sala regular, vamos dizer assim, nós vamos ter o nosso plano, o nosso anexo, né? Que dentro da resolução fala anexo 3.
nós vamos ter sim esse nosso plano diferenciado, que nós vamos conversar também sobre isso, mas sempre em parceria. Todos são responsáveis para oferecer para o nosso aluno possibilidade equitativa. Portanto, é necessário que o trabalho seja em conjunto. Muitas vezes também é perguntado assim: Raquel, quem que faz a adaptação? Quem que faz o plano do aluno que tem um tutor? Então, eu vou colocar a fala para vocês, não é? Porque isso é um caso específico para ser discutido. Porque é assim, pessoal, tanto na resolução 61, que é a resolução que foi alterada, onde esses anexos estavam presentes. Esses anexos que eu estou dizendo são esses documentos que eu acabei de citar, os 2 do professor da sala de recurso e um do professor da sala regular. Os anexos, eles se mantiveram, mas a resolução ela foi modificada, alterada algumas questões. Tanto dentro da resolução 61, como da resolução 68, que é a resolução que está em vigor, o currículo adaptado, ele é de responsabilidade do professor da sala regular. Aqui eu não entro no mérito do professor ter dificuldade, do professor não ter formação, eu estou passando o que a resolução traz, que o currículo adaptado, o anexo 3, é de responsabilidade do professor da sala. Bom, e eu, tutor? Como fica a tutoria nesse caso? Na ação judicial, a responsabilidade do desenvolvimento pedagógico e da preparação para tudo isso é de quem? É do tutor. Frente a essa situação, discutido, né, na secretaria, eu fui pessoalmente até São Paulo, quando começou a gente ter muitos tutores na rede, porque precisava de algo, né, para orientar, para conduzir. Esse foi o acordo. Ah, mas Raquel, em qual resolução está isso? Que é uma parceria. Não está em resolução, porque o tutor, a função tutoria, ela não está ainda na secretaria legitimada. Então, como é o trabalho? O trabalho é em parceria. Se vocês acompanharam pelo Centro de Mídias esses dias que houveram, né, alguns ensaios a respeito de educação especial, algumas explicações sobre educação especial pelo DEMOD e pelo CAP, a todo momento é falado de parceria. Parceria do professor de sala de recurso com o professor de classe regular. É falado o tempo inteiro isso. E essa parceria, pessoal, vocês também vão me ouvir sempre falar disso, não é? É de todos nós. Todos. Eu me incluo nisso porque, inclusive, nesses dias de planejamento foi colocado na escola onde não há o professor de sala de recurso que conhece a fundo esse aluno, né, que não tem o atendimento, ou no lugar que o aluno não tem sala de recurso por alguma situação, ou casos que não são público-alvo da educação especial, o PCNP tem que ajudar. Então, eu me incluo nisso, mas o trabalho de educação especial, ele não é solitário, porque senão nós não conseguimos. Então, todos nós juntos. Estou falando que é fácil, estou falando que é simples, de forma alguma. Eu conheço a realidade. Eu sei, não é, como que as coisas funcionam. Eu também sou professora. E não importa o nível de ensino que você dá aula, a inclusão, ela está em todo nível de ensino. E as dificuldades, elas não são diferentes. Né? Então, eu sei do que eu estou falando.
da dificuldade que há no trabalho. Só que a discussão é muito grande, estamos nós aqui discutindo, eu digo discutindo só eu falando, né, porque através de vídeo, mas sempre aberto às colocações que vocês trazem. Então, o nosso trabalho ele tem que ser em parceria, isso a gente não pode esquecer, parceria todos nós, todos da escola que atendem esse aluno, o que vocês precisarem enquanto diretoria de ensino, estou à disposição, não é? Porque o que a gente precisa garantir, o que é, né, o nosso foco é o resultado positivo. O resultado positivo do desenvolvimento dessa criança. Lembrando que resultado positivo não significa resultado igual para todos, correto? Aqui também, pessoal, é citado o atendimento domiciliar, que eu expliquei para vocês, que fazem parte da educação especial, não é? Quem acompanha as atividades do atendimento domiciliar também é a educação especial. Eu vejo que é interessante, eu quero ler com vocês essa parte, porque fecha um pouquinho o que nós conversamos até agora. Vejam só, é importante destacar que o currículo desenvolvido com os alunos público-alvo da educação especial não deve ser diferente do desenvolvido para os alunos, para os outros estudantes, nem mesmo a avaliação nessa perspectiva. O ensino a partir do currículo paulista, deve ser pensado em caráter igualitário e, quando necessário, pode haver a flexibilização das atividades para que contemple não só o estudante público-alvo da educação especial, como todos os alunos do ensino comum. Então, quando nós pensamos em currículo, o currículo, ele tem essa flexibilidade, não é? Por quê? Porque quando se trabalha currículo, trabalha com habilidades. E nós sabemos, acho que vocês também estão cansados de ouvir falar isso na escola, que as habilidades, antes eram faladas habilidades estruturantes, hoje são as habilidades essenciais, que se o aluno não tem essa habilidade essencial desenvolvida, é aí que ele precisa ser recuperado. E muitas vezes o aluno da educação especial, não é? Ele fica na habilidade essencial. É a condição que ele tem. Por isso que aqui é dito de não sair do currículo paulista. Eu me preocupo muito, pessoal, com o entendimento que as pessoas têm em relação ao que eu falo. Não é? Eu não quis de forma alguma criticar a preocupação dos professores em relação ao modelo de currículo adaptado, certo? A minha ideia foi orientar em como usar esses modelos. Tanto que eu sei da importância dos modelos, que também já é do conhecimento das pessoas que já estavam na educação especial ano passado, em 2019, eu fiz o currículo adaptado do currículo paulista de língua portuguesa, para todos os anos série, certo? Então, fui eu e mais 2 PCNPs de outras diretorias. Então, nós passamos praticamente o ano inteiro trabalhando na secretaria, né? A gente ia até São Paulo, ficava lá e adaptou o currículo paulista. Inclusive, já fizemos um ensaio para o ensino médio de língua portuguesa, né? Foi feito de língua portuguesa. Então, é sim importante. Vocês podem, as escolas têm acesso a esse material, eu já socializei também nos grupos, é só pegar na EFAP, esses materiais eles estão na EFAP, Currículo Paulista Adaptado de Língua Portuguesa, né? Nós fizemos modelos, sugestões, então isso é importante nós termos, mas sempre pensar nesse contexto, o meu aluno, ele tem direito
a aprender o currículo que os outros estão aprendendo, mas na condição deles. Mas nós vamos esmiuçar bastante sobre isso. Bem, é de suma importância que o planejamento conte com a participação do professor interlocutor de Libras. Aqui é sempre colocado, não é, da participação coletiva no planejamento, nas discussões. Ele não é professor, ele é o moço de Libras. Ele não é o moço de Libras, ele não é a moça de Libras. Ele é o interlocutor, uma pessoa formada, que tem direito para estar ali na escola, não é? E tem um papel fundamental no trabalho equitativo junto ao aluno. E esse trabalho, pessoal, do interlocutor de Libras, ele é garantido por lei. Faltam muitos profissionais, infelizmente, para atender a demanda, só que o trabalho dele também tem que ser colaborativo e coletivo, não é? Algo que nós não podemos nos esquecer é que o interlocutor, ele pode sim contribuir muito com as estratégias, não é? Com as sugestões que melhor se encaixam para o ensino do nosso aluno surdo. E isso não é uma intromissão, isso é uma parceria. Isso tem que ser visto como uma parceria e tem que haver essa articulação também. Bem, aqui traz também para os interlocutores de Libras a questão do quê? Das parcerias com os professores de sala de recurso de deficiência auditiva. Porque, pela regra, eles atendem aos mesmos alunos. Então, o professor, de sala de recurso, ele também tem que ser parceiro do interlocutor de Libras, porque ambos vão procurar estratégias, ações, também para o apoio desse professor de sala regular. O professor interlocutor, qual é a resolução, Então, existe dentro das instruções da CEGEB a parte que é específica sobre as atribuições específicas do professor interlocutor. E daí aqui eu faço um questionamento antes da gente mudar de tela. O professor interlocutor, ele ensina os alunos? É ele que vai ensinar o aluno dele, o aluno que ele faz, que ele acompanha? Será que a responsabilidade é dele de ensinar os conteúdos para esse aluno? E aí? O professor o interlocutor de Libras, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a interpretação do que está sendo passado da melhor forma possível, não é? Que essa criança consiga entender. Mas a matéria, o conteúdo, também não é dele. A matéria, o conteúdo, é do professor quem? Do professor regente. E tanto o tutor como o interlocutor, vejam só, a questão de saber o que está sendo passado. Importante ressaltar o acompanhamento do interlocutor de Libras no centro de mídias para que ele possa estar ciente do conteúdo apresentado para o planejamento das suas aulas. Ou seja, para ele saber orientar, traduzir da melhor forma possível ou encontrar os sinais mais adequados, essa prévia para ele, da parte do professor, também se faz fundamental, inclusive para os tutores. Isso tudo é parceria, não é? A parceria é algo extremamente importante. Esse tempo que a escola tem a oferecer para todos, de pensar o que vamos trabalhar, como vamos passar isso da melhor forma possível para os nossos alunos. Bem, o professor auxiliar.
Agora é a questão da tutoria em específico. Eu gostaria de lembrar também que dentro da questão do interlocutor de Libras, há alguns com ação judicial, porque devido à falta de profissionais, não é? Então as famílias, os responsáveis, eles entraram com ação para ter esse intérprete, e daí foram abertos inscrição por caráter emergencial, enfim, para atender a demanda. Então é por isso que alguns são por ordem judicial, mas isso é a minoria, acho que são 2 ou 3 na DE. Os demais todos, não é? É um direito já garantido dentro da resolução da secretaria ter esse profissional. Agora, a tutoria. Então, o que tem como orientação para nós? Aqui, no documento da secretaria, traz como professor auxiliar. O professor auxiliar tem como objetivo facilitar a aprendizagem e estimular o desenvolvimento global do aluno diante das possibilidades destinadas a ele. Portanto, o trabalho deve ser colaborativo com o professor do ensino regular para a realização do anexo 3. O anexo 3 é o plano adaptado para o nosso aluno, correto? Aqui não é citado o professor da sala de recurso, mas a gente já conversou sobre isso, da parceria também. Então, o que mais traz aqui? O que vocês já sabem, que não existe, não é? Essa função no quadro do Magistério Paulista e que todos os alunos que apresentam o ganho na justiça, que o juiz deu esse direito, todos esses alunos, eles vão ter o professor, né, auxiliar, o tutor, para acompanhá-los. Lembrando também, pessoal, que cada ação é uma ação, certo? Depende da jurisdição, então, o que ali o promotor e o juiz colocam, então nem todas as ações elas são iguais, nem todas têm o mesmo teor, mas sempre vão trazer a responsabilidade da questão pedagógica desse aluno, a questão de formação, a questão de ser acompanhado, esses itens assim, eles são sempre semelhantes em todas as ações. Bom, quanto à adaptação curricular, então a nossa famosa adaptação curricular, não é? O que é a adaptação curricular? É uma possibilidade educacional para dar suporte à aprendizagem do aluno. Adequar e flexibilizar são estratégias que ampliam e permitem o aprendizado. Se nós não tivermos esse olhar de uma adequação, o nosso aluno ele não vai ter o aprendizado correto em todos os momentos. Porque se ele tem uma deficiência ou se ele tem um transtorno, a necessidade, seja de uma adaptação curricular ou de uma adaptação de acesso, ela se faz necessária. Então, aqui a questão também onde se coloca muito é identificar as potencialidades. Pessoal, se nós pensarmos apenas no comprometimento que ele tem, a gente vai trabalhar só em cima da deficiência ou do transtorno, não é? Nós temos que pensar nas potencialidades. E quando nós pensamos nas potencialidades, eu considero o que ele consegue fazer, o que ele tem condição de fazer. E em cima o que ele tem condição de fazer, é o que eu vou pensar no currículo adaptado, não é? Então, conversando, né, com várias pessoas dentro desse contexto, a ideia de inglês é muito difícil, não é? Muitas vezes o meu aluno ele não sabe nem escrever, como que ele vai saber inglês? Só que ele é um aluno que ele usa celular o tempo todo e ele usa palavras em inglês sem saber que são. Então,
essas potencialidades podem favorecer muito o despertar desse aluno. Eu tenho que pensar nisso. Ah, mas então agora você está falando que pode dar coisa diferente? Não é dar coisa diferente, é fazer articulação, não é? É trazer para esse nosso aluno o que ele tem de potencial. Porque se a gente usar o que ele tem de potencial, pessoal, o nível de fracasso dele vai ser sempre menor. Agora, se eu pensar, considerar apenas, não é? O diagnóstico, a dificuldade, daí o nível de fracasso dele pode ser muito grande, porque se eu já sei que ele não está ainda lendo e escrevendo fluentemente, e eu exigir que ele faça uma leitura, ele vai fracassar no momento, não é? Então, essas observações e pensar nessas estratégias é o que sempre né, é pedido, correto, na parceria. E organizar estratégias de atendimento que garantam plena condição de participação aos estudantes em todas as atividades que ocorrem na unidade escolar, na comunidade e no ambiente. E uma outra coisa que eu falo muito e que eu acho que isso é interessante demais, isso traz um efeito positivo demais para a vida dos nossos estudantes, é pensar nas atividades de vida diária e vida prática. Os professores de sala de recurso, eles usam muito disso, mas nós também. Então, esse exemplo que eu dei de inglês, não é? Que importante que o meu aluno, ele associar o que é online. Ah, a pessoa está online. O que é online? É um termo em inglês que significa que a pessoa está o quê? Conectada, ligada, vamos dizer assim. Muitas vezes isso é tão lógico para o nosso aluno da educação especial na questão funcional, ele sabe disso, mas ele não tem a ideia que isso também é uma tradução do inglês para o português, do português para o inglês. Então, eu coloco assim que trabalhar na educação especial, pensar nas adequações, nas estratégias, exige de nós também muita criatividade. Não é? Muita criatividade e um olhar muito aberto para todas essas questões. Porque eu penso sempre assim, eu acho que eu sempre procuro orientar nesse sentido. Se eu bater em cima da deficiência e do transtorno, a possibilidade, não é, de fracasso é muito grande. É a mesma coisa eu falar para uma pessoa, olha, você cozinha para mim, por favor, eu quero que você faça um prato, eu quero que você cozinhe hoje. E a pessoa não sabe cortar nenhuma cebola, porque isso não é o que ela faz bem. Agora, se você pedir para ela, olha, passa uma roupa para mim, ela vai passar com maestria, porque ela sabe fazer isso muito bem. Eu me incluo nisso só colocando um parênteses. Se alguém falar para mim, Raquel, cozinha, meu Deus do céu, eu tô perdida. Agora, se falar, lava uma roupa, passa uma roupa, isso assim, eu pelo menos considero que eu faço muito bem. Então, lógico que é um exemplo, né, fora do contexto, mas por um sentido aí né, de ilustrar um pouco a situação. O que a gente consegue que esse aluno faça, tenha sucesso? Aquilo que ele tem melhores condições de fazer. O resto nós vamos deixar para trás? Não, não vamos deixar para trás. Só que a questão emocional, a questão do que é o erro, do que é o fracasso, isso também interfere muito. Então, nós precisamos procurar a autoestima dessa criança, levantar a autoestima. Ele já é cheio de estigma.
Não é? Os alunos da educação especial, infelizmente, eles já têm isso. Vamos pensar num aluno com tutoria. Todos estão sentados sozinhos. Só eu tenho um professor. Por que só eu tenho um professor? Qual é o sentido? Eu sou melhor do que os outros ou eu tenho mais dificuldade? E ter dificuldade é legal? Não é? Não é legal para ninguém isso. Nós sempre queremos ser bons, capazes. Então, os nossos alunos da educação especial, eles vêm com tudo isso. Não é? Na vidinha deles, aí muitas vezes desde pequeno, eles já trazem essas marcas. Então, nós temos que procurar sempre levantar a autoestima dele, usar daquilo que ele tem de potencial, não é? Porque usando aquilo que ele tem de potencial, ele vai ter sempre maior sucesso. Aqui também, pessoal, a própria questão da parceria, que é colocada novamente frente ao anexo 3. O documento cita um pouquinho para nós a questão do acompanhamento, do atendimento domiciliar. Também é feita uma adaptação para esse aluno que está em casa. O de classe hospitalar também. Então, tanto o atendimento domiciliar como de classe hospitalar são professores que vão fazer esse atendimento, correto? E fazendo esse atendimento, há necessidade de uma adaptação. Algumas vezes, adaptação curricular, outras vezes, adaptação de acesso, mas ambos no registro do anexo 3, com esse nome, não é? Anexo 3. Vocês sabem que eu tenho uma dificuldade enorme com fone, né? Esse hoje está terrível. Bem, também foi citado na reunião de planejamento para recuperar esse documento com vocês. No ano passado, ele saiu no dia 14 de outubro. Eu fiz um vídeo com esse nome mesmo, Comunicado Externo da Subsecretaria da COPED, número 151. Então, esse vídeo, ele está no canal do YouTube da Diretoria de Ensino. Ele trouxe bastante orientação a respeito do retorno presencial. O foco desse documento, desse comunicado, foi o retorno presencial. Eu vou socializar com vocês no grupo o documento e vou recuperar também o vídeo que eu gravei do ano passado. Então, às vezes, lá vai ter alguma fala direcionada para o ano passado, não é? Mas que vocês aproveitem aí o que é específico do comunicado e o que der para vocês aproveitarem desse vídeo. Então, eu vou socializar com vocês isso também. Finalizando, vou deixar no grupo esse documento que eu trabalhei com vocês, que é o documento das modalidades de ensino, do DEMOD, né, que eu dividi em 2 vídeos. Vou socializar também com vocês esse comunicado e recuperar o vídeo do comunicado 151 do ano passado. Assim ficam aí algumas sugestões para vocês sugestões de orientação em relação ao retorno presencial, em relação ao acolhimento, que eu socializei também algumas coisas do Conviva, e para esse momento de planejamento. Então, eu encerro aqui com vocês hoje esse primeiro momento. Eu até pedi desculpa no grupo esses dias, não assustem, porque eu coloquei tanto material, mas no momento de início sempre é assim, não é? E se vocês precisarem de alguma orientação, precisarem de alguma sugestão, precisarem de alguma orientação, tiverem alguma sugestão, eu estou sempre disponível, aberta para conversarmos. Pessoal, muito obrigada a todos vocês.
deixo aí um abraço. A postagem desse vídeo está sendo feita na sexta-feira, então já deixo também o meu desejo de um excelente final de semana para todos.